Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Cordas Humanas, falando sobre música, missões e algo mais, falando sobre o reino de Deus. A gente agradece por aquilo que Deus ele tem feito nesse ambiente, nessa mesa, né? E a gente agradece por aquilo que a gente tem experimentado, né? Hoje estamos aqui com o Eliseu na mesa, né? O nosso convidado mais especial é o Edgar Martins, obrigado. Ele que é cristão, que é pai, marido e empreendedor. Né, a gente vai, além de falar um pouco sobre a história do Edgar, o que Deus ele tem feito, a gente também vai falar um pouco sobre essa relação do cristão e empreendedorismo. Mas antes disso, queria passar aí para os nossos patrocinadores. Exatamente, gente. Nós temos 2 patrocinadores. O primeiro é a Mais Coworking, que é um escritório inteligente que ajuda você a economizar, né? Todo mundo quer economizar, ainda mais você que é empreendedor, você quer economizar, então nada melhor que você utilizar um escritório sob demanda. Então, se você precisa de um espaço de trabalho, uma sala de reunião, né, se você precisa de um endereço para a sua empresa, a Mais Coworking resolve esse problema. Vale a pena lembrar que Niterói tem vários incentivos fiscais, principalmente para você que tem uma empresa de tecnologia. Bom, o segundo patrocinador master, é a Igreja Presbiteriana das Águas, que nos ajuda com o discipulado, com o acolhimento e também com parte dos equipamentos. Então, se você procura uma igreja saudável ali em São Gonçalo, a gente super indica a Igreja Presbiteriana das Águas, cultos às 10 horas da manhã e às 19h30, todos os domingos. É isso aí, gente. Se você também quiser ser um dos nossos patrocinadores, é só entrar em contato com a gente lá no nosso Instagram, né, em todas as plataformas digitais, em todas as redes sociais, você pode entrar em contato com a gente. Lembrando também que o nosso site Exatamente. Ele já está no ar. Você que conhece só o Cordas Humanas, né, nosso braço musical, Cordas Humanas. O Cordas Humanas ele é mais do que música. Nós somos uma missão que trabalha com mobilização missionária e você precisa conhecer um pouco daquilo que Deus ele tem feito nas nossas vidas, em nós e através de nós. E tá aí esse site bonitão, ó. Você vai conhecer um pouco sobre os nossos projetos, que é o Mobilize Itália. A gente pretende aí fazer uma série de vídeos explicando um pouco sobre o que é o Mobilize Itália, falar um pouco sobre o Cordas Academy, enfim, quem é o Cordas Humanas. Você pode ir lá, www.cordashumanas.com.br. Exatamente. Esse site está maneiro demais. Então, sem mais delongas, vamos lá passar para o nosso convidado, Edgar. Muito obrigado por você estar compartilhando essa mesa aqui com a gente e seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Eliseu. Me sinto honrado com o convite de vocês. Com toda certeza, Deus tem algo para tratar nas nossas vidas essa manhã e também abençoar as pessoas que vão nos ouvir logo depois. Amém, amém. A gente já estava batendo um papo antes, né, um pouco sobre a história, agora a gente vai bater um papo aí com os nossos ouvintes. E lembrando os nossos ouvintes, não esqueça de você curtir, compartilhar e comentar esse vídeo e você ele clicar e ativar o sininho para você receber as nossas notificações. Então fala um pouco pra gente, como é que foi o começo, né? Como é que foi a sua história, como é que você foi encontrado por Jesus ou como você encontrou Jesus? Berço evangélico, não era? Como é que era a sua estrutura familiar aí até você encontrar o evangelho? Eu me converti aos 11 anos de idade, fruto de um folheto que foi entregue, e aí a gente, por muitas vezes, a gente desqualifica determinados trabalhos que o Senhor nos direciona com missão para fazer. Eu recebi um folheto, tinha um senhor, seu Francisco, de mais ou menos 80 anos de idade. Caraca! Ele entregou um folheto e falou, tem uma atividade lá na igreja, final de semana, eu morava numa rua ao lado da igreja, e eu gostaria muito que vocês fossem. Tinha meu caso e mais 2 ou 3 amigos, e a gente com 11 anos de idade, eu com bermudinha, camisetinha regata, fui para a igreja e ali a gente assistia a programação. No outro domingo a gente não ia, ele passou lá em casa, não, vamos sim, vamos, temos que ir, vamos, Deus tem algo para fazer na sua vida. Pegou a gente em casa e a gente foi. Depois de algumas vezes a gente esteve naquele ambiente ali, aquilo de alguma forma fez bem a gente, né? E logo depois numa pregação eu aceitei Jesus, tinha um pregador de fora convidado, e ele chamou as pessoas que iriam tomar sua decisão para ir lá na frente. Eu fui lá na frente, e eu lembro que foi um dia muito especial, porque eu chorei depois da minha conversão, mais ou menos por 4 horas depois eu estava chorando ainda. Eu, com 11 anos de idade, eu tomei a decisão e fiquei chorando
de quando acabou o culto, de 8 horas da noite até meia-noite, com vergonha de entrar em casa, porque eu não sabia o que achar que estava acontecendo. Não, vamos abrir um parênteses. Vamos abrir um parênteses aqui. Primeiro, irmãos, não negligenciem o ministério infantil e o ministério de adolescente. O evangelismo de criança e adolescente. Isso é incrível. Com 11 anos. Que 11 isso? Anos. E um folheto. Um folheto. Cara, minha cara caiu no chão aqui agora. Porque eu sou o crítico do folheto. Eu não sei de nada da vida, cara. Eu preciso voltar para os catecúmenos. Voltar para o discipulado. Porque totalmente fora do padrão. Porque, beleza, a gente crê que Deus ele faz. Mas a gente vai criando uma descrença. Não, assim, na teoria, gente, não, Deus é quem faz. Porém, a gente acha que Deus faz dessa forma, né? Não pelo... Cara, ele faz do jeito que ele quiser. Então, é isso. Um folheto, um idoso evangelizando uma criança com um folheto. Exatamente. Amém. Glória a Deus. Caramba, então, né? Depois disso, né? Graças a Deus. E como é que foi o desenvolvimento? Como é que foi essa volta para casa, né? Você falou que ficou ali apreensivo, né? Como é que foi essa receptividade da família? Eu fui criado num ambiente, como eu falei, que não tinha relação com o Senhor. E aquilo foi muito impactante para mim, né? A ponto de eu falei, pô, como é que eu vou entrar em casa? Como é que eu vou voltar? Como é que eu vou encontrar meus pais? E aí depois eu acalmei, fui lá e quando eu cheguei em casa, ainda com os olhos ainda inchados de tanto chorar, eu falei, mãe, eu fui lá e aconteceu isso. Minha mãe tinha uma noção do que eu estava falando, porque numa geração anterior a ela tinha alguém cristão, eu já sabia. E depois dali eu comecei a ir, levei minha irmã comigo, e depois minha tia, e depois minha mãe, e depois todo mundo. Meu pai e minha mãe vieram se converter um pouco depois, mas sempre foram amigos do Evangelho, aquelas pessoas que caminhavam próximo, não tinham tomado a decisão ainda, até que se converter pouco depois. Meu pai, bem mais recente, se converteu bem menos tempo, mas o fato é que aquele momento ali acabou transformando toda a minha casa a partir dali. Depois eu caminho, passo a ter ministério na igreja. Meu pai era músico, ele era músico do secular, então eu fui criado com música dentro da minha casa, sempre fui, então arranhava um pouquinho o violão, e desde cedo eu aprendo a tocar violão. Talvez com 13, 14 anos eu estava tocando já para o Ministério Infantil da igreja, junto com eles, até logo depois seguir também na parte de louvor e adoração na casa do Senhor. Então, assim, foi algo, em primeiro momento, inusitado, né? Porque você inaugura uma geração de pessoas tementes por Jesus ali, mas depois o poder do Espírito Santo, o poder do Senhor, ele vai transformando todo o ambiente, né? Ele transforma a sua vida, transforma seu coração, transforma as suas relações, e você começa, de alguma forma, a impactar também as pessoas de dentro da sua casa com o seu comportamento. E assim aconteceu na minha casa. Eu vou abrir um outro parênteses, né? Você falou sobre a crítica ao panfleto, né? Mas o panfleto foi uma porta de entrada, né? Mas houve uma insistência aí do seu Francisco, né? Não, vamos lá e tal, né? Então, eu acho que faz um pouco de sentido isso, porque, né, lançou... Foi um meio, né? Foi um meio, né? Houve uma continuidade. E eu achei isso muito legal, porque pela sua fala, né, houve de fato uma conversão, né? E a gente, isso foge totalmente daquilo que a gente entende sobre o coração da criança e do adolescente, né? Que a gente, de fato, acha que... E a gente sempre nas nossas caixinhas, nossos estereótipos, de que Deus não alcança o coração de forma a converter, né? De forma a ter um compromisso com Deus da criança e do adolescente. E é interessante que não só na vida do Edgar, mas isso é muito comum na vida de outras pessoas que foram alcançadas por causa dos filhos. Sim. Né? E a começar nele, né? Como a gente não pode realmente abandonar nenhuma possibilidade de falar sobre Jesus. Né? E a criança se torna o primeiro missionário da família. E nem o Edgar, ele foi arrastando a tia, o tio, os pais, né? Bênção. E a gente percebe essa questão da insistência, que isso de fato tem que fazer parte da nossa realidade, né? Porque às vezes a gente vai convidar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a pessoa às vezes vai até na 4ª por tua insistência, para ser simpático. Mas é naquele momento que Jesus vai pegar e vai alcançar, e vai tratar, e vai, de alguma forma, possibilitar que ela tenha experiência. Então, de fato, dentro desse trabalho missionário, tem que ter esse acompanhamento, né? Às vezes a gente vai e faz ações isoladas e não contra elas, mas muito mais vendendo aqui
avalia de a gente fazer um programa que a gente consiga fazer de alguma forma algo tão integrado que a gente consiga monitorar o que está sendo feito, porque é aquele negócio, angu um dia só não engorda cachorro. Então você deixa pra lá e nunca mais. Então, assim, tem que ter esse acompanhamento, que é o discipulado, esse tratamento. Então, o seu Francisco fazia isso. Ele era um senhor que morava no final da rua e todas as vezes que ele vinha da igreja, meu filho, vamos para a igreja, meu filho, é o caminho, vamos para a igreja. Na verdade, ele não estava entendendo muita coisa. Uma criança de 10, 11 anos querendo jogar bola vai entender o que é o caminho, mas assim, o poder de Jesus de transformar, de penetrar, de tratar. Se a gente de fato estiver suscetível a isso, se a gente estiver com o coração aberto a isso, ele vai fazer. E cabe a nós esse trabalho de insistência, esse trabalho de perseverança, de acompanhamento, né? E foi o caso dele. E ali a gente toma a decisão e isso transforma completamente a minha vida, a vida das minhas filhas, do meu genro, e vai transformando. E a gente não consegue medir o poder de transformação que o Evangelho, o próprio Jesus, vai fazer na nossa geração, nas outras gerações futuras, né? Através de um folheto. Muito legal. Aqui em Niterói, né? Aqui em Niterói, no Barreto. Acho muito legal esses caminhos. O reino de Deus, como ele é amplo, ele é diverso, né? Porque no mesmo momento você tem ali o seu Francisco insistindo no discipulado de uma criança, né? Você tem ali o coração da criança e você tem um ambiente que essa criança é levada e tem a pregação da palavra e você tem ali a igreja. Cara, entende? São muitas coisas como... É importante a gente estar conectado conectado com todas essas fases, né? Com todas essas possibilidades que o Espírito Santo ele vai abrindo, porque a gente não tem noção do que Deus ele faz. A gente não tem noção do que uma semente despretensiosa, né? É um coração de uma criança, né? Ali vamos evangelizar. A gente não tem noção do que Deus ele faz. E como você falou isso sobre essa questão da insistência. Como é importante a gente insistir naquilo que é básico, né? Naquilo que a gente foi chamado a fazer, que é testemunhar do Cristo, né? Como é importante ver essa fala, sabe? Do resultado, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que Deus ele tem feito, mas como a gente vê que o início foi... o que Deus ele faz é algo assim totalmente fora daquilo que a gente acha, né? Que Deus ele faz coisas grandes somente com sementes grandes. Mas, às vezes, é só um grãozinho de mostarda, né? Exatamente. Só você ter um grãozinho de mostarda que Deus ele faz. Exatamente. Glória a Deus por Deus. Beleza, aí... Glória. Edgar, aí você entrou na igreja, começou a caminhar. E aí, quando você conheceu essa mulher de Deus que está aqui com a gente, a Alessandra, foi em que momento ali? Eu sempre tive uma veia para negócio. Então, eu muito novo... E nessa mesma idade, eu tinha barraquinha de fogos. Eu não sei se vocês lembram disso. Não é da direção do Sim, barraquinha de fogos na porta. Então, eu vendi fogos, eu vendi laranja na esquina, eu vendi carne de porco na feira e eu tive uma açougue que eu arrendei também em uma determinada oportunidade. Isso já com uma vez de tentar fazer negócio. Trabalhei um período com meu pai, a gente tentando vender carro. Então, sempre voltado assim para vender, para fazer negócio, para agregar valor, sem saber, muito novo ainda, bem para que lado ia. Meu pai tem um sítio, tem até hoje esse sítio lá em Itaboraí, dentro de uma região lá de Itaboraí, e eu gostava muito de animais. Então, lá tinha umas galinhas, e eu vendia ovo dessas galinhas também na igreja, vendia para os amigos, para as famílias. E aí eu comecei a visitar uma loja de ração. Achei aquilo legal, com ração. E eu falei, eu tenho que abrir um negócio desse. Então você vê que eu não tinha até 20 anos muito claro, mas assim, eu queria fazer negócio. Eu queria fazer venda, eu queria fazer troca, eu queria, de alguma forma, mexer com isso. E até que apareceu um ponto de 45 metros quadrados, em Venda das Pedras, que é município de Itaboraí, um distrito de Itaboraí, e ali eu abri uma loja. O aluguel da loja era menos um pouco de um salário, aquilo para mim era um desafio, porque era muito dinheiro. A loja não tinha piso, eu tive que comprar um piso na frente, a crédito. Meu pai apoiando no início, a família apoiando, mas assim, era uma coisa que eu tinha que tocar. Inicialmente eu ia de ônibus, eu morava no Barreto, e eu subia para Itaboraí de ônibus, e ali eu inauguro a loja. Só tem que eu com 20 para 21 anos, quando eu vou inaugurar a loja,
E aí eu começo a minha jornada, que é o mesmo segmento, que dentre uns segmentos que eu tenho, é um dos segmentos que eu estou até hoje. A Alessandra, ela já era de uma família que morava ali próximo. Quando eu ia para esse sítio do meu pai, eu entrava lá para o sítio e ela morava perto. Então a gente já se conhecia de vista. Eu já olhava, já paquerava. Eu sempre fui bonitão assim, até hoje. Provavelmente. Provavelmente esse moreno bonito. E eu tinha cabelo naquela época, cabelo era bonito. Nada, eu já era careca com 21 anos. E aí a gente trocava olhar. E aí, quando eu abro essa loja, ela descobre que a gente estava ali, que eu estava ali na verdade, e a gente começa, ela pede o cunhado dela que ela tinha lá, e tinha na época, ele é falecido, já foi morar com o senhor, e mais o irmão para levá-la lá, e a gente se conhece no mês que eu abro a loja. E dali para frente a gente começa no mês. E logo depois, 90 dias depois, a gente começa a namorar. Então, assim, eu tenho de fato uma vida, eu tenho dois fatos marcantes. Primeiro, quando eu conheci Jesus, que isso de fato mudou a minha realidade de uma forma plena. Eu sou apaixonado por Jesus. Jesus é a prioridade da minha vida. Jesus é o que eu tenho, é o meu bem mais precioso. E depois, quando eu conheci minha esposa. E também a gente zerado, começando a vida, tanto eu quanto ela, e a gente pega junto. E a gente também consegue mudar a realidade. Então eu conheço ela em 1993 e a gente, logo no início de 94, já estava namorando, e a gente, tanto é que a gente tem hoje 26 anos de casado já. Que benção. Com 2 filhas maravilhosas. Bom, né? Bom. Parabéns para a Alessandra. Alessandra. Parabéns. Mas uma coisa muito importante aí, sempre empreendedor. Sempre. Cara, desde novinho. Desde novinho, tentando trocar. Meu pai, ele é comerciante, ele é empresário no segmento de automóveis. Tinha uma agência de automóveis. Primeiro ele mexia com geladeira, ele tinha uma loja de refrigeração, ele consertava, e depois ele passa, também junto com uma sociedade, ele passa a vender automóveis. E aí logo depois eu começo vendendo fogos. Eu lembro do dia de sábado que os meus amigos iriam jogar bola. E eu normalmente ia procurar um vizinho, outro que tinha um porco. A gente matava porco, botava na mala de um carro emprestado, levava para uma esquina e ficava vendendo porco. Na esquina, carne de porco. Naquela época já era muito comum vender carne de porco na esquina. Feira, né? Ainda no feira, no Pita ali, naquelas regiões ali, vendia ali. E eu tinha ovo da galinha. E sempre assim, Deus me impulsionou, e eu tenho certeza plena que isso veio do alto, até porque o tanto querer realizar na nossa vida vem do alto. Sempre me impulsionou para volume. Então, por exemplo, eu tinha 30 galinhas, aí aquilo começou a dar ovo, eu queria ter 300 galinhas, aí eu queria ter muita galinha. Aí uma barraquinha de fogos deu certo, eu falei assim, mas não posso ter uma barraquinha de fogos só, tem alguns amigos, vai ajudar a tomar conta, a gente vai ter. Então, sempre para a questão da multiplicação. E muito incrível isso, e me faz lembrar aqui agora conversando, que eu recebi palavras proféticas de pessoas que não me conheciam, ainda quando novo, não tinham relação comigo, que me falavam que Deus tinha posto sobre a minha vida um dom de multiplicação. Uma pessoa chegou uma vez assim, Deus está te dando algo de multiplicação, nada que você vai meter a mão vai ser pouco, nada que você vai ter vai ser pequeno, ele vai sempre multiplicar. Novo, não entendia bem aquilo que queria dizer, e depois a gente começa a perceber, dando a história, que quando eu ia ter, vou comprar um imóvel, não, é uma sala, é boa, não, então compra 10, vamos botar, Deus vai honrar, a gente vai conseguir, vamos ter fazenda, vamos mexer, não acabei de boi, não, vamos botar quantidade, e Deus sempre me impulsionou para volume, para a questão da multiplicação. Isso aconteceu muitas vezes na minha vida. Então, quando eu começava a vender alguma coisa, dava certo, eu queria vender muito. Eu lembro, inclusive, ovos, que lá no sítio do meu pai tinha umas caixas de laranja, de aipim, que eu enchia tudo de ovo, aquilo vinha cheio de ovo. Imagina para trazer aquilo, a gente não trazia do sítio, aquilo vinha balançando tudo, quebrando ovo, não. Então, sempre essa questão de volume, isso é uma coisa muito interessante, mas sempre com essa veia de empreender, essa veia de fazer negócio, E uma coisa que eu descobri muito cedo é que o negócio tinha que ser bom para os dois lados, entendeu? Não adiantava eu te vender uns ovos ruins que você ia chegar na tua casa, a tua família não ia gostar, você não ia me comprar mais. Eu tinha que agregar valor, você tinha que ter uma percepção que você estava fazendo um bom negócio comigo. Então, eu começo a trilhar esse negócio. Tanto é que quando eu abro a loja, minha irmã psicóloga vem trabalhar comigo e a gente começa a trabalhar junto, empreender junto. A gente tinha isso, para você ter ideia, quem fazia as entregas do negócio, a maioria das vezes era eu ou ela, porque a gente queria que o cliente fosse bem atendido, tudo que o cliente chegasse na loja querendo, a gente dava um jeito de tentar arrumar. Então essa relação, ela vem de berço, Deus pôs isso lá desde muito cedo
já no meu coração de tentar fazer negócio, fazer de uma forma excelente, tentar fazer o melhor que eu poderia na época, o que eu podia na época, para tentar conquistar o cliente e estar com essa relação com o cliente. Cara, já tinha um senso da experiência do cliente. É verdade. Tinha. O que a galera faz hoje de MBA aí para aprender a como lidar com o cliente. Mas a sua inspiração foi seu pai, acredito eu, por já ser empreendedor? Meu pai tinha essa questão, eu falo tinha porque ele é vivo e graças ao bom Deus está com 86 anos, vai fazer agora, já teve a experiência dele também com o Senhor, mas ele tem tinha essa questão de automóvel, ele mexia tudo mais. Eu acredito que sim, mas assim, era um segmento diferente, né? Eu fiquei pouco tempo com ele, e na verdade, pouco tempo com ele, trabalhando com ele na cidade de automóveis, que eu já fui logo com a questão do pet, de ração e tudo mais. Mas na verdade isso vem de muito novo, tanto é que a gente já mexia, eu com 12, 13, 14 anos, mas incentivado por ele, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, ele de alguma forma viabilizou, até porque eu como criança não tinha recurso, então quem montava de fogos era ele, quem fazia, quem incentivava era ele. A laranja e o ovo era do sítio dele, que trazia e fazia. Depois a gente foi crescendo, foi tomando essa autonomia, entre aspas, porque a dependência tinha dele ali, até a gente depois, sim, começar o nosso negócio ali em 93 e ali a gente ganhar essa autonomia para poder seguir. Mas essa percepção é uma das coisas que eu falo para quem nos ouve, porque muitas das vezes eu tenho falado que a gente tem que cada vez mais, na posição que a gente está, principalmente de fornecer algo, de alguma forma... a gente tem que estar sempre numa posição de ser sempre interessante para as pessoas e não interesseiro. E há uma diferença, as palavras são muito parecidas, mas se eu sou interessante, você vai sempre me comprar, você vai me visitar, você vai vir na minha loja, você vai estar comigo. Se eu sou interesseiro, eu estou querendo pegar só seu dinheiro para tentar. Então, assim, a posição hoje que falta em muito empreendedor é de alguma forma ele se perguntar como se tornar mais interessante para as pessoas. As pessoas hoje precisam ter essa noção de um mútuo equilibrado, de uma troca equilibrada. Eu dou meu dinheiro, você me dá um produto e o produto teu me atende. E normalmente a pessoa está muito preocupada em fazer negócio uma vez, esquece que aquilo ali tem que ser perene, tem que ser contínuo. Pós-venda. Isso tem que estar sempre ser recorrente, porque uma vez só não resolve o problema. Então hoje, isso que você falou é uma verdade, eu vejo às vezes o pessoal tendo que investir, e nada contra, muito pelo contrário, se você não sabe, invista mesmo em conhecimento e aprenda, mas pessoas indo investindo para aprender coisas básicas. Porque o que é o básico? O básico é eu ter algo na minha mão que de alguma forma seja interessante para você e você saia com aquele produto de uma forma plena e satisfeita e eu consiga que você volte de novo, traga o teu recurso para assim a roda continuar girando. Isso é básico dentro de uma relação comercial, desse mútuo. Mas às vezes tem gente que está tendo que fazer curso para aprender esse básico. Eu acho... Só um parênteses, por favor. Gente, vocês anotaram a lição de network que o Edgar trouxe pra gente aqui? Você precisa ser interessante. Você precisa dar primeiro. Essa eu peguei pra mim aqui. Né? Não, eu achei legal porque assim, se tem a tendência, né, como você falou, sobre o curso desse pós-venda, né, de você fidelizar clientes e tal, de você manter uma relação. Mas eu achei muito legal você falando que a satisfação, a sua satisfação era com que a outra pessoa ficasse satisfeita com o seu produto. Né? Não necessariamente só, o produto ok, né? E vamos continuar fazendo negócio. Não, mas a sua satisfação, eu estou te entregando um bom produto, né? Você ser sincero, esse aqui é o meu produto, é um produto bom, e você, cara, eu gostei do seu produto. Estou satisfeito com o seu produto, né? Isso é legal porque vai além daquilo que é material, né? Vai além daquilo que é financeiro, né? Vai além daquilo que é técnico, né? Mas você sente uma questão mais humana, né? Você tem uma questão mais subjetiva ali, porque é a troca que você espera, né? Não só... E eu imagino que você não cria somente um vínculo com um cliente, né? Mas com uma pessoa, né? Que eu acho que isso é importante. Não há dúvida. E esse senso de equilíbrio nessas relações comerciais, ela é fundamental para dar senso de perenidade, de continuidade, porque se você fizer um mau negócio comigo e você sair com a sensação que você não ficou satisfeito com isso, você não volta mais.
E se você não volta mais, como eu falei, eu não consigo ter recorrência e eu não consigo ganhar muitas vezes. Então, assim, essa clareza também no que eu estou vendendo, nem sempre eu vou ter um produto bom. E o dia que eu não tiver muito bom, eu tenho uma pessoa numa região que eu conheço que ela vende suco. E o dia que o suco não está doce, normalmente quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente pergunta, e aí, tá bom? Ele fala, não, hoje não está muito bom, não. Não está muito doce, não. Isso é difícil. E aí eu falo, cara, esse cara pegou. Exato. Esse cara entendeu. Porque você vai tomar o suco. Não adianta se o suco tá ruim, eu falar para você que tá bom. Depois, se você tomar, você vai sentir que não tá bom e você vai falar. Quando ele falar que tá bom de novo, vai acreditar. É básico. Mas é o básico que não é praticado por muitos. E acaba, de alguma forma, trazendo dano nessa relação e não acontece a continuidade por conta disso. E por conta disso que existe uma troca muito grande em pessoas em consumir em lugares diferentes, porque ela não está satisfeita, porque se sentiu de alguma forma enrolada, não se sentiu plenamente satisfeita. Então, essa questão do ser interessante, a gente está falando no lado do empreendedorismo, mas eu acho que ela cabe, e eu tento praticar isso, obviamente com a ajuda de Jesus e movido pela transformação do Espírito Santo em toda e qualquer relação. Porque a partir do momento que eu não for interessante para as pessoas não querem relação comigo, e as relações não perduram. Se a partir do momento que você sentir que há um interesse apenas de uma das partes e não mais, as pessoas não se tornam interessantes mais para elas, daí que acontece a ruptura. Então isso tem que ficar realmente para os nossos casamentos, para as relações ministeriais nossos dentro das igrejas. A gente tem que zelar por isso. E normalmente a gente acaba, por vezes, ou às vezes acontece, pessoas esquecendo. E aí daí dá ruptura. Então, a dica para quem está nos acompanhando, seja interessante, não interesseiro. Você tem que, de alguma forma, ter valor, construir valor, pedir ao Senhor que te ponha, de alguma forma, ponha polidez na sua vida, para, de alguma forma, as pessoas percebam valor em ser teu amigo, ou, no caso da sua esposa, em você ser um marido, no caso do pai, você ser realmente um bom pai, tem que ter essa relação, porque isso vai lubrificar, isso vai viabilizar toda a continuidade na relação. Cara, pra mim, eu tô digerindo um pouco o que ele tá falando, né? Porque é muito legal você ouvir sobre essas relações que aparentemente são umas relações mais externas, né? A relação fria? É isso. Comercial? Comercial, exatamente. Não, ali com o cliente, né? E tudo mais com o fornecedor. E é muito legal você falar, cara, você tem que ser interessante. Você ora a Deus, né? E Deus vai te dando os caminhos, né? E Deus vai criando ali as possibilidades. Isso para mim é transformador, sabe? É muito legal a gente poder ouvir e trazer essa relação que a priori é uma relação do mundo, né? Vamos dizer assim, uma relação secular, para essa esfera da espiritualidade. Como integrar isso é importante, né? Cada passo que você vai dar, né? Cada fornecedor, cada direção que você vai tomar ali no seu negócio também ser regada através da oração. Eu acho isso muito legal, porque a gente não depende só das ferramentas naturais, vamos pensar assim, né? Porque, lógico, você como empreendedor há anos aí, você tem ali suas ferramentas, né? Você consegue olhar o mercado, você consegue ver ali as tendências, né? Mas isso tudo passa por joelho no chão, né? Como isso é importante. E o contraponto disso é que nem tudo é espiritual também. Porque Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, mas ele se move aqui na terra através do corpo. E ele precisa que de alguma forma a gente esteja transformado pela própria palavra, que precisa ser a nossa regra de fé, de prática, de atitude, de ação, para que de fato isso aconteça assim. Porque quando não acontece assim, e de novo, nós começamos a falar, lembra que nós estamos em 1993, sobre posicionamentos de um empreendedor. Mas isso serve para nossas ações dentro das igrejas, no nosso casamento. A tua esposa precisa que você seja de alguma forma interessante para ela, entendeu? Você precisa, nas relações todas e quaisquer, tem que ter esse senso de vantagem para ambos os lados. Se você for uma pessoa pesada, que se de alguma forma você só quer ter a vantagem, se você não tiver esse senso de equilíbrio, a coisa não funciona. Então, uma das coisas não é à toa, que a gente vai falar isso um pouco mais à frente da nossa conversa, mas que os colaboradores que trabalham comigo, desde o 1º de 1993, estão trabalhando comigo até hoje. Se eu não tivesse esse senso, provavelmente não estaria. E eu estou te falando de 31 anos. Então, assim, é esse ponto
talvez a gente está investindo até bastante tempo nele, mas é um ponto assim que eu aprendi cedo e eu gosto de repartir, de a gente conversar sobre isso, porque a hora que a gente equilibrar essa balança, as relações começam a ser muito mais saudáveis. Seja você pastor de igreja em relação às suas ovelhas, seja você líder de um ministério em relação às pessoas que você lida, reconhecer que as pessoas têm dia que não estão bem, reconhecer que nem sempre tudo vai acontecer da forma que você gostaria e procurar, e obviamente, eu estou falando sem nenhuma hipocrisia aqui, obviamente que tem dia que você também cobra mais, aperta mais, se posiciona mais, mas você tem que pedir ao Senhor cada vez mais para te dar esse equilíbrio, te dar essa serenidade para que você seja cada vez mais lúcido nessa tomada de decisão, para que as pessoas lidem com você com esse senso, né? Também que você está lá de lá, tem as suas responsabilidades, mas é uma pessoa equilibrada, uma pessoa de fato transformada, principalmente por quem nós servimos, por quem nós somos escravos, que é o Senhor Jesus. Hoje a gente veio aprender, né? Amém. Percebeu, né? Não, mas é incrível isso, Edgar. Esse ponto eu vou levar também para como devocional. Imagina você chegar em um lugar e você só querer sugar. Como o Edgar colocou aqui, tem vezes que a gente não tem condições. Tem dia que a gente está mal. E eu acho que isso é nítido na relação que a gente também tem com a igreja. A igreja é sempre o nosso hospital, Sim. É a nossa casa. Mas, se você puder doar, se você puder dar, é importante. Né? É importante para o corpo. Não há dúvida. Para o equilíbrio do corpo, né? Para essa fluidez da comunhão, né? Você não ser um peso. É claro, quando você, né, tem condições para isso, de dar, de servir, né, a igreja, isso é muito importante também, né? Mais um ponto aí, ó. E essa, só para falar aqui, e essa relação que ele falou, né, do não ser interesseiro, muitas vezes na igreja, muitas vezes temos essa postura de querer só receber, né? Eu só estou para receber a bênção, eu quero ser abençoada, né? Eu não olho para o meu irmão, eu não me importo muito com o que o outro está passando, mas eu só estou ali porque é o crente consumista. Isso, né? É o crente consumista, que também tem muito dessa relação. Você tirou o que eu ia falar. Para quem não... Se você não está vendo uma voz feminina nas câmeras, é porque a Glaze está nos bastidores. A Glaze tirou o que eu ia falar. Exatamente isso. Eu sempre tive ministério na igreja. Então, assim, o ministério ele foi muito importante na minha caminhada com Jesus, primeiro pelo senso de compromisso. Nós estamos, de fato, para servir. Sim. Nós precisamos ter essa consciência, estamos para servir. Mas se você, de fato, quando nós falamos, não está passando um bom momento e precisa só consumir, tudo bem. Mas você está 2, 3, 5, 10, 15 só consumindo, você precisa realmente se questionar. Você precisa realmente, de alguma forma, fazer uma análise no seu comportamento para ver se está alinhado com aquilo que a Escritura tem prescrito, no que, de fato, qual foi o comportamento de Jesus. E nós precisamos ser liderados por exemplo. E o nosso exemplo precisa ser Jesus. Jesus serviu. Então, por que a gente só consumir? Então, a gente precisa realmente, essa conversa, ela precisa de alguma forma levar alguma das pessoas que estão nos ouvindo qual tem sido o seu comportamento diante da igreja. Não vou tocar violão. Obviamente não, porque você não toca violão. Não vou tocar bateria. Obviamente não. Você faz parte... Como é que você ajuda no programa missionário da sua igreja? Você sai, você está junto, você investe, você ora, você se envolve com as questões da igreja. E isso é algo que, com esse senso de compromisso que o ministério traz, também, de uma forma, e a gente sabe bem disso, vai abençoar a sua própria vida. Uhum. Quanto mais envolvido você tiver com o reino, quanto mais envolvido você tiver com as verdades, mais você vai ser abençoado, a sua casa vai ser abençoada. Mais bênçãos vai recair sobre a tua vida. Estava falando que agora, comecei a falar, é um parêntese, não tem tanta coisa direta, mas acaba, de alguma forma, tendo uma relação, é quando a arca vai parar na casa de Obed-Edom. Entendeu? Ele não sabia bem o que tinha acontecido. Tinha acontecido um problema grave com Davi naquela passada, mandaram para minha casa agora. Mas a palavra fala que foi tudo transformado a partir da presença. Então nós temos que ter sensibilidade a essa presença. Muitas das vezes o Senhor se manifesta na nossa vida de N formas, mas nós estamos distraídos com muitas coisas, ocupados com muitas coisas até legítimas, coisas até de alguma forma saudáveis,
ser usada dentro de uma determinada regra, mas a gente se ocupa tanto que depois a gente deixa de estar sensível às direções que o Senhor tem nos passado, a direção que de fato vai mudar, vai transformar o nosso coração, nossa mente, nossa casa, nosso negócio, nossa finança. E aí a gente fica se cansando com coisas que não deveríamos cansar, porque não estamos alinhados com o que o Senhor quer que de fato que a gente esteja. É verdade. E, inclusive, nessa mesma linha, né, de pensamento, né? Porque se eu sou um crente consumista, automaticamente no meu ambiente de trabalho, nas minhas relações, eu vou ser interesseiro. Sim. A minha relação não vai ser realmente, né, de ser intencional, de querer realmente abençoar, né, onde eu estiver. O Edgar usou esse exemplo, né? E aí a arca ficou lá, acho que uns 3 meses, né? 3 meses. 3 meses lá na casa de Obed-Edom. E você vê, a agenda é tanto, assim, do Senhor, que os humanos ali não entenderam, né, essa dinâmica, né? E acabou que a bênção do Senhor, acredito eu, né, pela soberania de Deus, ele já tinha um propósito que ia abençoar o Obed-Edom. Então, até a situação ruim, cabulosa, assim, Deus ele vai transformar... Inexplicável. Deus ele vai transformando para o próprio louvor da sua glória. Exatamente. Né? Então é tudo sobre ele, né? Isso é incrível. E uma outra coisa que me chama a atenção, a gente está abrindo um outro parênteses, dentro de um parênteses já está. Então, o terceiro parênteses é o seguinte: agora Davi, agora sim, ele coroado, ele só estava ungido naquele momento, agora ele coroado, agora ele pronto. A palavra fala que a primeira coisa que ele faz é ir na casa de Obed-Edom resgatar a presença. Assim, não era o poder, não era o dinheiro, não era a riqueza que impediu ele, e por isso ele recebeu o adjetivo de ser um homem segundo o coração de Deus. Ele fala o seguinte, cara, agora quem manda que sou eu, a primeira coisa que eu vou fazer ele é buscar. A alegria dele foi tanto que a esposa dele, Mical, começou, porque ele pulava, gritava, dançava, mas ele tinha noção plena do que de fato iria transformar a vida dele, que era a presença. Ele vai lá na casa do Beto e fala, não, aqui... Não era a coroa dele, né? Não era. Muita glória. Então vamos avançar de novo. Vamos sair de 1993, então vamos avançar. Não, então fala pra gente, como é que... você falou isso sobre... você abriu um negócio ali perto do sítio ali do seu pai, né, e tudo mais. Como é que foi esse avanço aí na... E aí a gente abre ali e eu tinha, assim, muita vontade de fazer, de realizar, e trabalhava direto, eu chegava lá cedo e saía muito tarde. Para vocês terem ideia, as lojas ao entorno fechavam 18 horas. Eu ficava ali, 18 horas eu estava começando a esquentar para trabalhar. Tinha dia que saía 11 horas da noite, meia-noite, né? Todo mundo fechado, o pessoal passava de ônibus. Esse garoto, não, deve ser muito normal, não, mas por quê? Porque era a hora que o pessoal chegava do trabalho, o pessoal tinha que sair das 7, 8 horas da noite, ia lá e eu ficava até aberto para pegar as últimas vendas. E detalhe, eu e minha irmã, que a gente estava caminhando junto já, a gente carregava o carro, carregava o caminhão e ia para casa do cliente às vezes entregar. Muitas das vezes nós fizemos a entrega 9, 10 horas da noite. Obviamente que eu estou falando com vocês, um assunto de 30 anos atrás que era viável. Hoje se eu fizesse isso, pessoal, você está maluco? Não, ia... Obviamente, debaixo de um combinado, uma conversa, ó, a gente está vendendo, mas a gente mesmo vai entregar, eu quero ter o prazer de ir lá. Não, então pode ir. Chegava lá 9, 10 horas da noite. Era nada, porque não tinha funcionário para entregar, não tinha. A gente devia entregar lá e fazia aquilo. Então a gente trabalhava certamente aí 14, 15 horas por dia. E aí a gente começa a expandir o negócio. Como eu te falei, era uma loja de 45 metros quadrados só. E eu precisava fazer um galpão. Tem um fato curioso, eu precisava fazer um galpão, que eu falo um lugar para guardar a ração, porque a coisa começou a crescer. E atrás da loja é um buraco, até hoje, lá é um buraco. E o que a gente fez? Eu não tinha como aterrar, porque eu não tinha dinheiro para aterrar aquilo. Então ficou um buraco e meu pai fez uma escada de madeira descendo para o buraco. E a gente bateu uma lajezinha. Então perceba o seguinte, a gente vinha andando na loja, de repente a loja caía 2 metros para baixo, 2,5 metros para baixo. Uma escada de madeira. Detalhe, a escada de madeira é para descer com um saco de 30 quilos, 40, 50 na cabeça, para descer e para subir. Quando descarregava, carregava. Ali a coisa foi expandindo até que a gente começa a vender para os vizinhos. Então a gente pegava a lojinha do tamanho da nossa, e aquilo que eu falei da multiplicação, que Deus sempre me deu essa direção. Eu comprava, ao invés de comprar 5 sacos, que era a minha realidade, eu comprava 30.
pegava prazo, eu não tinha recurso, e ia vender para os vizinhos que eram menores ou do mesmo tamanho nosso. Aconteceu óbvio, quem queria comprar com a gente ou admitia comprar com a gente é porque não tinha recurso para comprar direto onde eu comprava, com o fornecedor principal. O que aconteceu? Gerou inadimplência. Eu tive que pegar a loja, a pessoa, fica a minha loja então, já que... E aí também foi um processo de expansão, de multiplicação. Então, de uma loja, quando eu com minha irmã, quando a gente olha 2 lojas, daqui a pouco eu tenho 4 lojas, boa parte dessas lojas vi inadimplência, e naquela época não tinha computador ainda. O primeiro computador que nós compramos foi lá no Rio, num lugar que o pessoal chamava de cemitério de computadores, tinha umas pilhas de computador, aqueles 246, acho que era isso na época, computador. Não, era 2, era 2. Então, os computadores, não tinha nada, era tudo na caneta, a gente tirava nota fiscal na mão, e era um negócio e a coisa começou acontecendo. Tem um fato muito interessante também que normalmente a gente conta na nossa história, foram 2 fatos. O primeiro fato foi o seguinte: quem fazia entrega, quando eu falei, normalmente era a gente. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, na época ele tinha 14 anos, o pai dele deixou ele trabalhar comigo. Só tem que, naquela época, quem dirigia um caminhãozinho velhinho que eu troquei num carro, era esse rapaz, junto com a gente. Olha o nível de lucidez da época. 14, 15 anos, rapaz. Fato é que a gente fazia entrega de noite, e esse rapaz... no dia do sábado, e a loja era pequenininha, então a gente vendia durante a semana. Quando não entregava durante a semana, reservava tudo para entregar no domingo de manhã. A gente encheu a loja, pegou tudo que tinha na loja e botou dentro do caminhão. E ele foi embora com o caminhão para lá, na casa dele. E eu vim atrás, porque meu pai tinha um sítiozinho, uma chácarazinha nesse lugar. E ele para o caminhão numa subida, um caminhão velho, o caminhão não tinha freio de mão. Ele põe um calço atrás do caminhão. Por quê? Porque ele viu que tinha um bolinho, uma festa de aniversário no lugar embaixo. Ele foi ali rapidinho, era 9 horas da noite, 10 horas, onde saiu da loja, foi pegar um pedaço de bolo. O caminhão passa por cima do calço, e o caminhão, detalhe, tinha um açude. Esse açude está lá até hoje, lá dentro desse local. O caminhão vem de ré e para e cai dentro do açude, no meio do açude, fica completamente submerso. Toda a ração que eu tinha da loja, eu botei dentro do caminhão para entregar, que foi a entrega da semana toda, e molhou tudo, acabou tudo. E aí, detalhe, eu venho atrás, a gente numa Unozinha velha com o Alessandro, uma Unozinha vermelha, quando a gente chega no morro, a gente olha lá embaixo, dentro do açude a gente vê 2 lanterninhas, parecia disco voador, alguém pescando. Aí o Alessandro, a gente olhou e falou, olha lá, que negócio esquisito mesmo. Daqui a pouco a gente desce o morro, vem ele com a mão na cabeça, ele, o motorista, descendo do lado de lá, com a mão na cabeça, desesperado, que o caminhão tinha caído lá dentro. Então, assim, para que eu estou contando isso? E tem outras que aconteceram. Uma coisa também que é muito interessante é a questão da resiliência, que é uma palavra muito usada hoje em dia, né? Tem que ser resiliente. Mas a resiliência, ela passa até com a relação que você tem com o Senhor. Porque você ter resiliente, imagina se você está em pecado, está em equívoco, você vai ter resiliência o quê? Para continuar no pecado, continuar errado? Você perdeu a família, você teve um problema e outra coisa. Não, tem que ter resiliência. Resiliência é para você ver o que o Senhor quer tratar com você e acertar a rota, acertar a direção. Obviamente que a gente precisa, nesse momento de desafio, a gente está ligado no Senhor, pedir a força do Senhor, a direção do Senhor, porque muitas vezes, e eu vou contar isso daqui a pouco, até na minha própria casa, como vocês sabem, eu lidei com cura na minha casa, com doenças, com a luz dos homens, os olhos dos homens incuráveis. Mas se você estiver ligado no que o Senhor tem apontado, se estiver realmente com aquele senso de estar aonde o Senhor quer que você de fato esteja, Ele vai te capacitar para passar por esses desafios. Então, as pessoas veem a coisa pronta depois e acham que essas coisas aconteceram assim. Logo depois, eu peguei essa segunda loja e peguei o estoque de uma, rachei para 2. E fiquei 2 lojas, uma próxima à outra. Outra no Outeiro das Pedras ali. Eu tenho essa loja até hoje. Um dia, a gente dormindo, ligam que a loja tinha pego fogo e a loja lambeu tudo dentro da loja. Tudo. Então, quer dizer que a metade do meu estoque, de novo, perdi, porque eu tenho outra loja, tudo. Só tem que naquele mesmo dia, me chamaram 5 horas da manhã. Já vai correndo. Eu falei, cara, eu não sou bombeiro. Não adianta eu correndo, quem tem correndo é o bombeiro. Eu fui calmo, tranquilo. Naquele mesmo dia, eu aluguei um imóvel do lado e peguei agora o estoque dessa primeira loja e rachei de novo. E era 6 horas da tarde, eu estava com acesso à loja, a outra loja que eu aluguei aberta para fazer. Então, esses momentos de percalço, de muros, de desafios, de buraco na caminhada, eles fazem parte. A dificuldade, o que importa é como você vai lidar com essa dificuldade.
É como você vai lidar com isso que acontece. Que vai acontecer na minha vida, continua acontecendo, acontece na de vocês. Mas se a gente tiver a noção plena de quem nos sustenta, se a gente tiver a noção plena de quem de fato muda a história, quem de fato está olhando por nós, quem de fato resolve nossas questões, isso vai nos dar o senso de resiliência, de compromisso em seguir em frente. A palavra fala que o justo vive da fé e a gente precisa crer que Deus está no processo, que Deus te botou naquele processo e seguir firme em frente. E assim a gente tem feito. E naquela época acontecia muito essas coisas. Parece já para forjar a gente, para preparar a gente, para criar essa tal musculatura que a gente tanto precisa hoje para defender um negócio maior, defender o interesse de tantas pessoas que investem em nosso negócio e acreditam no nosso posicionamento. Legal, né? Ouvi você está falando sobre a questão da resiliência, né? E hoje, né, avançando um pouco sobre essa questão de empreender não só na vida daquele empreende, mas como a gente está sempre fazendo esse link, né, na vida do cristão também, né? Porque numa situação dessa, o seu primeiro questionamento vai ser: por que Deus deixou isso acontecer? Onde está Deus? Onde está Deus? Né? Tá indo tudo bem, cara. Deus não tá mais comigo. E você falou, é uma parada muito legal. O que eu posso aprender com essa situação? Qual é a próxima? Qual é o próximo movimento que Deus ele quer de mim, né? É porque de fato eu creio que Deus está no controle. Justo ele vive pela fé. Então, se a gente num primeiro momento a gente entende que Deus está com a gente, tudo ok. No momento da bonança, no momento da prosperidade. Mas quando dá tudo errado, você imagina que Deus ele não está mais. É que Deus é isso que a gente serve. Exatamente. Fé é essa que a gente tem, né? Onde é que está afincada a nossa casa? Na areia ou na rocha? Né? Porque, de fato, o que faz a gente se abalar são esses nossos questionamentos. São como a gente reage a essas circunstâncias, né? Como você falou. Trazendo também para a vida cristã, né? Eu preciso destacar isso, né? A gente falou de resiliência aqui. Quem te vê hoje, Edgar, o Edgar tá aí, tá bem, né? O garotão, tá... Parece que tem muita saúde, tá? Não vê as 14 horas de trabalho que você teve lá no início, né? Esses perrengues com caminhão, com loja pegando fogo e tantas adaptações que você teve que viver, né? E seria muito interessante também ouvir isso depois, né? Depois de acabar aqui, eu quero ouvir isso da Alessandra. Como é que foi isso? Né? Porque ela tá desde o início. Como é que foi vivenciar isso tudo? Né? Essa questão da Alessandra é muito interessante, que muitas das vezes a Alessandra, ela que fazia o cachorro quente que as pessoas estavam carregando no caminhão, ela que fazia o sanduíche. Olha aí, ó. Mais do que isso, ela grávida, nossa primeira filha, ela ficava num carro velho que eu tinha no passar, ela levava travesseiro, levava lençol, ficava dentro do carro dormindo até eu acabar, porque muitas das vezes acabava 1h da manhã, 2h da manhã. Mas voltando ao ponto anterior, talvez o nosso maior desafio é viver discernindo os tempos, sabe? Discernindo aquilo que o Senhor quer de fato tratar com nossas vidas. Todas as vezes que nós tirarmos os olhos do Senhor e pôr os olhos nas circunstâncias, a gente vai, em algum momento da jornada, a gente vai ter medo, a gente vai entristecer. Te lembra lá, Josafá, lá em 2 Crônicas 20, lá no 12, ele admite: eu tenho medo, porque quando ele soube que os 3 reinos estavam vindo contra o reinado dele, iria ter morte, mas ele faz a declaração que tem que ser nosso viés, o nosso princípio, mais nossos olhos estão postos em Ti. Se nós tirarmos os olhos das circunstâncias fazem parte do processo, fazem parte do que mais se colocarmos nossos olhos em Jesus, as coisas vão andar. Jesus é o protagonista de toda a história. Ele é o princípio, o meio e o fim. Nós precisamos ser regidos pela palavra e acreditar que não é circunstância que vai... Logicamente que eu estou falando isso aqui parece uma grande teoria, porque chega segunda-feira, as boletas vencem, o compromisso com a folha de pagamento agora dia 5 acontece, e eu estou te falando de mais de 1.000 funcionários hoje, outras coisas mais. Obviamente que isso, de alguma forma, traz o senso de responsabilidade, mas medo, não, muito tempo já não traz isso, porque eu sei de fato quem me pôs ali, quem me sustenta, eu sei de fato quem tem me conduzido, e isso tem que ser talvez não só para a gente, que já professamos a mesma fé, mas também para as pessoas que nos acompanham, porque provavelmente vão ter pessoas que ainda olham para a gente falando e acham que isso é uma grande teoria, mas não é.
A gente precisa, essas pessoas que ainda não tiveram seu encontro com o Senhor, ainda não declararam a sua fé pelo Senhor, não tem Jesus como o único e verdadeiro Salvador, precisa entender que isso muda completamente a realidade. Que a doença vai vir, a dificuldade pode até acontecer, a guerra vai chegar, mas se teus olhos estiverem no Senhor, tudo vai passar e vai acontecer. Eu ouvi uma vez uma história que me foi muito própria, e depois eu fui viajar há pouco tempo com a Alessandra e não tinha teto, estava muito nublado e a gente não conseguiu viajar, não conseguiu pegar o voo, e eu olhei e estava tudo nublado e tudo fechado, e a gente não vai viajar. Daqui a pouco abriu mais ou menos e a gente viajou, e aí a gente passou, o avião passou pelas nuvens e a gente ficou lá de cima, e a gente olhou de cima, estava um sol pleno, tudo tranquilo, e a gente olhava lá para baixo, estava tudo preto, mas estava aqui olhando. Eu acho que a vida do cristão é exatamente assim. Ele vai ter as mesmas dificuldades, ele vai olhar lá, mas ele vai olhar sempre num outro prisma, ele vai olhar sempre num outro ângulo. A visão dele vai estar, as vendas de fato vão ter caído dos seus olhos, e ele de fato vai entender que ele faz parte, mas não é o principal. O principal é Jesus. O que importa é Jesus, o que mais importa é quanto você ama, quanto você reverencia, qual é a relação que você tem com a palavra, quanto você foi transformado, o quanto de fato você assumiu a tua condição de filho, de herdeiro, de co-herdeiro, aquele que é ministro da reconciliação, aquele de fato que é usado para instrumento para abençoar outras vidas, quanto de fato você tem contribuído através da missão mesmo, de transformar outras vidas para as pessoas que ainda não tiveram seu encontro. Isso que vai mudar a realidade. Não é o seu problema, a sua realidade, o meu problema, a realidade. Isso é muito pequeno perto da realidade do reino. E quanto mais perto você tiver essa palavra, quanto mais transformado você for por essa palavra, mais vai mudar o seu ângulo, o seu campo de visão em relação ao problema. Em algum momento, quem está olhando as circunstâncias, olhando apenas o momento, vai estar olhando aquelas nuvens pretas, como eu olhei aqui de baixo. Mas quem está apoiado com seus olhos no Senhor vai estar olhando por cima e vai ver. Por mais que haja dificuldade, nada daquilo vai trazer assombro, vai trazer medo, vai trazer pavor, que ele está com o sol brilhante diante dele. Amém. Quem sabe quem tem crido, né? Exatamente. Essa coisa da perspectiva, né? Quando você está imerso, né? Você só tem... Exatamente isso que ele falou. Quando você olha para o tempo ruim, irmão, é isso. A circunstância faz isso aí, né? Isso aí. E aí você vai criando, né, esses falsos dilemas. Não, cara. Deus ele continua lá no trono. Se a gente colocar a fé em prática, a gente vai estar lá em cima. Nada mudou. Tá lá. Nada mudou. Desde o início, desde a fundação do mundo, é o Senhor que reina. E se você estiver ali, irmão, é isso, né? É tempo bom, né? É sol brilhando e tudo está seguindo o curso normal, né? Mas quando você olha para o tempo ruim... E esse equilíbrio é manifestar tudo aquilo que Jesus tem feito por nós, né? Porque quando você equilibra, você está dando um testemunho de fé. Eu acredito que essa dificuldade, que tudo isso que está diante de mim, não é para me matar, não é para me derrubar, nada, faz parte de um processo para me amadurecer. Você imagina o que José pensou quando ele estava lá preso, injustamente. Provavelmente ele teve... Tanto é que teve um determinado momento que ele vai e pede o copeiro para falar lá pro faraó lá, e o copeiro não fala, porque ele não estava pronto, porque ele ainda falou lembrando dos irmãos. Não, porque fizeram isso contra mim, fizeram aquilo contra mim. Mas lá só em Gênesis 50, 20, que ele fala, o mal que planejaram contra mim, o Senhor transformou em bem. Ali ele estava maduro, ele estava pleno, ele sabia de fato que aquele mal era só um processo para que de fato ele estivesse naquela posição. Talvez se lembrasse de José naquele momento do desafio, o que ele seria? Ajudante lá na cozinha? Ajudante de copeiro? Alguma outra coisa parecida? Não, o Senhor guardou para um tempo. Portanto, você que está nos ouvindo, acredite, por muitas das vezes nós passamos por processos, passamos por dificuldades, passamos por um período de alinhamento, mas isso é para você viver algo especial da parte de Deus um pouco mais à frente. É algo para você experimentar algo um pouco mais de Deus. O Senhor tem bons planos a nosso respeito. Ele sabe, Ele é um Deus que nos dá infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. E às vezes nós não acreditamos nessa realidade da palavra. E aí quando nós não assumimos essa posição de filho, de herdeiro, co-herdeiro, ministro de reconciliação, de privilegiado, de escolhido, a gente acaba vivendo como não fosse aquele filho. E aí agora de novo me faz lembrar. Isso não era tendo nada da nossa conversa de hoje. Mas vamos falar pra caramba. Me faz lembrar do filho pródigo lá em Lucas 15. O filho que ficou, o irmão do pródigo que foi.
ele era filho, mas não tinha noção das benesses do pai. Tanto é que no final ele vai pedir um cabrito, o pai fala, filho, o que é meu é seu. Você está vindo pedir um cabrito? E às vezes a gente age assim. Às vezes a gente não se apoia no que deve, de novo, ser a nossa linha de métrica de vida, que é a palavra, e acaba acreditando na circunstância, só porque está difícil, só porque faltou dinheiro para pagar o cartão, só quando faltou dinheiro para pagar a conta de luz. E eu não estou aqui falando que isso é fácil, não. Porque eu já passei por isso. E passo por outro desafio, mas já passei por isso. Mas se seus olhos estiverem no Senhor, tudo isso vai ser, de alguma forma, ultrapassado, e Ele vai renovar e vai nos dar a oportunidade de viver algo mais na presença dEle. Uma das coisas que Deus tem me confrontado muito na minha casa e tanto a minha esposa, a minha família, é isso, a gente reconhecer do fato que nós somos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e isso precisa cada vez mais me mover. Então, o dia que eu acordo desanimado, todos nós acordamos, o dia que eu acordo preocupado, o dia que eu acordo com medo, não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro de Jesus, e isso me move a cada momento. E quando vivemos assim, é que realmente testemunhamos, né? Quem é o Senhor. Porque quando a gente perde essa percepção, quanto mais a gente murmura, quanto mais a gente foca no problema e fica, ó vida, ó céus, ó azar, a gente não está testemunhando, né, o quão grande é o nosso Deus, né, quão poderoso é o nosso Deus, que Ele é o Deus soberano, que está no controle, mesmo quando tudo desaba, eu continuo firme na rocha. Até essa postura é uma postura de testemunho, né? E é uma postura de crer na palavra do Senhor, que nós muitas das vezes falamos, mas temos muita dificuldade de realmente entender. Por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem. E todas as coisas mesmo, inclusive o caminhão cair lá no açude, inclusive a loja pegando fogo, todas as coisas cooperam para o bem. E o tem de motivos de grande alegria o passar por várias tribulações. Que alegria é essa, né? É só no Senhor. E quanto mais a gente realmente busca viver isso confiando realmente no Senhor, mais glorificamos o Pai e testemunhamos para o mundo que Ele é Deus. Porque se ficamos só murmurando, só lamentando e tal... Então, que Deus é esse que você diz que você crê? Eu tenho um pastor amigo que ele fala muito que nós falamos muito de milagre, mas ficamos doidos para não depender nunca dele. Ele fala de milagre, a gente canta milagre, as nossas músicas têm muitos milagres, mas tomara que eu não precise. É verdade. Mas esse tempo de maturação, né, é um tempo muito duro, Edgar. Você está falando aqui... E aí quem ouve, foi fácil, né, gente? Não. Edgar contou aqui 26 anos na vida dele, e quem tá olhando isso, foi fácil, né, cara? Mas não é fácil. É duro mesmo. Resultado, né? Exatamente. Mas quem vive o dia a dia, né? Você acordar, você dormir, você acorda, dorme. É brabo. Essa coisa que ele falou também me lembrou a palavra do nosso amigo Jackson, né? Que é o Evangelho nos define. Né? A gente precisa estar focado na palavra, porque é ela que nos define. E não os nossos sentimentos, né? As nossas preocupações. Isso é muito difícil também aplicar. Obviamente, gente, hoje não é um dia fácil para nós. Aqui na mesa, né? A gente não está aqui... Verdade, não. A gente está aprendendo mesmo. Sempre, né? A gente tem falado que essa mesa aqui é um ambiente de testemunho. E Deus, ele sempre tem falado muito com a gente, né? As pessoas que vêm. Porque praticamente tudo vai de encontro àquilo que a gente passa, aquilo que a gente vive, né? Porque é muito semelhante essa vida com Cristo, né? Ainda mais... independente de onde seja aplicada, né? Que seja na questão do empreendedorismo, que seja no trabalho convencional, enfim, nós passamos muitos desafios. E é muito encorajador, né, ver pessoas que passaram pelo vale e estão aqui, ó. Eu fui pastoreado pelo Senhor e, de fato, Ele me levou pelo vale da sombra da morte, e hoje eu estou por pastos verdejantes. Às vezes, os irmãos, né, estão passando pelo vale da sombra da morte. É isso aí. Né? E ouve, né? Mas é difícil. Foi o que o Eliseu falou, cara. Você não está falando que vai ser fácil. Né? E não é fácil. Foi como muito bem a Glaze falou. A nossa alegria está em passar todas essas coisas e saber que passamos isso por causa do Senhor. E com o Senhor, né? E com o Senhor, exatamente. É Ele que... esse é o ponto, né?
do Evangelho, ele definia a nossa identidade, é saber que o Senhor está conosco, né? Nós não passamos por esses momentos sozinhos. Não é um acidente de percurso, sabe? As dificuldades não são acidentes de percurso, mas fazem parte dos planos do Senhor. E é nisso que a gente tem que se agarrar. Exatamente. E esse ponto é interessante porque a gente já caminhando um pouquinho, porque assim, a gente também, de alguma forma, a gente acha que o Senhor é muito importante, que Jesus é muito importante só para aqueles que passam por dificuldade. Que aí já é um outro equívoco, já é o outro lado, e eu lido muito com o outro lado. Porque é muito comum para as pessoas bem-sucedidas, é muito comum para as pessoas que já não dependem, que nós estamos falando normalmente quando a gente pensa em dificuldade aqui, ou a gente pensa em dificuldade financeira, saúde, relacional, e mais ou menos para por aí. Porque o resto a gente fala que se vira. Mas normalmente essas pessoas são bem-sucedidas financeiras, elas cometem um equívoco em achar que não precisam de Jesus. Tanto é que o índice de pessoas que de fato que alcançam o meio empresarial, as pessoas de maior relevância financeira, tem uma penetração menor no Evangelho, porque essas pessoas normalmente não têm, de fato, não conhecem ou não têm relação, de fato, com o verdadeiro Evangelho. E aí o pessoal brinca, fala que é crente Nutella, fala que é crente, outros nomes aí, gourmet e outras coisas mais. E aí é um outro lado do desafio. Por mais, o Salmo 35, 27 fala que o Senhor se compraz com uma realidade, com a bem-aventurança dos seus servos. Então há uma alegria do Senhor e Ele pretende que cada um de nós sejamos bem-sucedidos em todas as áreas, inclusive na parte financeira. Mas há um desafio quando a pessoa chega, quando ele rompe essa questão financeira. Porque normalmente o dinheiro, e a própria palavra fala isso, a palavra não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Uma vez eu conversei com uma pessoa e falou, realmente o dinheiro, não, onde está isso? Não fala, eu falei, não, o amor ao dinheiro. E esse dinheiro é o mesmo dinheiro que desvirtua, leva a pessoa para mais longe de uma realidade, uma dependência. Ela passa a confiar apenas no seu próprio recurso, no seu próprio dinheiro. E eu não estou falando de pessoas muito bem-sucedidas, não. Não estou falando de pessoas muito ricas, não. A hora que a pessoa rompe, já tem um dinheirinho na conta, já sabe que o básico dela está coberto, e muitas dessas pessoas começam a pôr os seus olhos em outros lugares, se distraindo, de novo, até com coisas lícitas, com coisas permitidas, mas é aquilo que distrai e leva ela para longe do Senhor. Ela perde a noção de fato de quem ela depende, e ela esquece que ela deveria depender a todo momento do Senhor e se perde. Então, assim, a gente começa ali 2 lojas, 3 lojas, 4 lojas, e a gente começa a acessar outras pessoas, a gente começa a sentar em outras mesas, e aí uma das coisas, ela está falando de testemunho, e de fato foi uma coisa que foi muito importante, foi as pessoas identificarem o meu comportamento como o comportamento daquele que reconhece quem é o autor, o consumador, quem sustenta realmente Jesus. Isso abriu muitas portas para mim, muitas portas para mim. O fato de a pessoa acreditar que poderia de alguma forma apostar no meu negócio, na minha família, e isso foi criando uma corrente de bem-aventurança vindo do alto sobre a minha vida, porque a partir dali a gente cresce, a gente rompe, a gente consegue crescer o nosso quadro de colaboradores, a gente consegue crescer o nosso negócio, a nossa distribuidora, a nossa parte eu tenho uma carteira de gestão imobiliária própria, eu tenho a parte do agronegócio, que eu tenho um negócio relevante, eu sou criador de uma raça chamada Tabapuã, é uma raça de zebu, e eu sou o principal criador do Rio de Janeiro hoje, eu sou no ranking nacional, e todo o Senhor vem pondo as mãos e direcionando todos esses negócios. Então a bem-aventurança de fato, ela chega na minha casa, chega na minha família, mas a gente tem a plena noção que isso é por conta do nosso temor da vida que nós temos de Jesus. Nós estamos colhendo hoje sementes que nós jogamos há muitos anos atrás, e a gente não perdeu momento nenhum que eu é responsável por isso. Eu nunca me estribei na minha inteligência, na minha possível bem-aventurança na área financeira, nem nas minhas conexões, nem nas mesas que eu sento, mas eu tenho certeza plena, olhando nos olhos de vocês, nos olhos de quem tiver, e o Senhor sabe da pureza do coração que eu declaro isso. Isso é plano do Senhor, isso é bem-aventurança dado pelo Senhor, isso é sustentado pelo Senhor,
E eu tenho certeza que Ele, de fato, Ele é que tem sustentado, mantido, que tem abençoado toda a minha casa, toda a minha finança, abençoado tudo que eu tenho posto às mãos. Tudo aquilo que está na palavra é o que me desafia cada dia a estar mais próximo dele. Eu tenho certeza que o Senhor quer que a gente viva, e eu não falo que plano para mim não, para as pessoas que nos ouvem também. Às vezes, voltando no que abriu essa conversa que eu estava falando, às vezes a gente acha que o Senhor é apenas para acudir o aflito, o necessitado, a pessoa que precisa, a pessoa que está passando por um momento de deficiência ou de limitação, mas não. A necessidade por Jesus é daquele que está muito bem de vida, é aquele que está mais ou menos, é aquele que está mal. Jesus, ele precisa, como eu falei, ser o protagonista da nossa vida. Ele é o nosso bem maior. Ele precisa ser o motivo da nossa vida, ele precisa reger. A gente precisa dar essa liberdade para que, de fato, ele reja a nossa vida, que ele, de fato, imunde o nosso coração através do Espírito Santo e a gente seguir a direção. E se for dessa forma, de fato, a bem-aventurança vai chegar na nossa vida, vai chegar na nossa casa. Então, acho que a gente deixa também um bom recado para as pessoas que nos ouvem aqui, para não apenas se apegar no Senhor em momento de crise, não, em momento de dificuldade, não. Acho que em momento de bem-aventurança, em momento de crescimento, em momento de êxito, que o Senhor continue sendo a prioridade absoluta da sua vida. Na verdade, é muito mais fácil, vamos dizer assim, né? Se apegar ao Senhor no momento da crise, no momento da dificuldade, do que no momento da bem-aventurança, né? Tipo, da prosperidade. Porque está tudo bem, né? Aparentemente. Exatamente. Então, é o problema da idolatria, né? Dessa autossuficiência. E como é importante, né? Isso que você falou, a questão de como Deus, ele proporciona, né? Essa bênção de poder testemunhar para aquelas pessoas ou para esse grupo social que é de tão difícil acesso, na verdade, para a igreja hoje, né? Existe esse estereótipo, né, de que os empresários e tal, eles já estão no nível que é difícil de você realmente conseguir entrar nesse meio para conseguir testemunhar, o que é muito comum, até mesmo, por exemplo, missões na Europa, é exatamente essa questão, né? Porque eles praticamente têm tudo, né? Porque eu preciso de Deus? Não preciso, eu já tenho, né? O meu Deus, né? Enfim, e a mesma coisa, né? E conseguir romper, conseguir estar nesse meio e testemunhar, né, do Senhor é um grande privilégio, né? Eu estava até comentando antes no café da manhã, no Brasil existem 8 segmentos, né, de menos alcançados. Entre esses segmentos, como indígenas, ribeirinhos, quilombolas, também tem, né, os que vivem na extrema pobreza e os que vivem na extrema riqueza. Então, como chegar até eles e testemunhar? Então, realmente, Deus tem levantado empresários, Deus tem levantado pessoas com esse coração realmente de servo, né? Deus tem dado as condições, né? Tem abençoado exatamente para testemunhar, né? Exatamente para abençoar. E ter essa compreensão realmente demonstra que é um servo do Senhor, demonstra que entendeu o que é ser discípulo, demonstra o que é ser realmente verdadeiro filho de Deus. E você estava falando, me faz lembrar, eu estava numa conversa com um amigo esses dias, ele estava falando bem de um outro amigo, também empresário. Ele estava falando, rapaz, o cara é muito bacana, tem um casamento íntegro, ele tem a família sob todo o controle, a finança equilibrada, parece até crente, cara. Parece até crente. Para ele só falta Jesus. Eu falei, amigo, se só falta Jesus, falta tudo. Exatamente. Falta tudo, ele não tem nada. Jesus. Então, assim, o que faz essa percepção da autossuficiência e não precisar de Jesus é achar as coisas equilibradas. Mas por quê? Os olhos deles estão errados. Exato. Eles estão aqui na Terra, achando que aqui que ele vai resolver o problema. Ele esquece que isso aqui é um período apenas curto de passagem, o que é prioritário, ele não está. É obviamente que o Senhor não quer apenas nos dar a vida eterna, porque tem um equívoco também, que é o outro extremo. Tem gente que quer viver um inferno aqui, achando que vai viver só a bem-aventurança depois. Não, o Senhor tem planos para hoje, mas tem planos para depois. E essas pessoas estão apenas no plano para hoje, olhando o que está enxergando, e esquece do que é prioritário. Então, talvez o que tem nos desafiado nesse novo cenário que a gente vai chegar daqui a pouco nele, que é na minha vida atual, é conseguir de alguma forma levar essas pessoas que não conhecem essa verdade a conhecer que Jesus, ele é o fundamental, ele é o principal. Depois dele, aí vai as outras coisas.
E essa realidade precisa, de alguma forma, impactar as pessoas que estão em torno de nós. Né? Exatamente. Edgar, você pincelou aqui alguns segmentos, né? Mas eu queria saber um pouco mais. Você está no ramo pet, e quais outros ramos que você... Além do ramo pet, que a gente tem a questão da distribuidora, principalmente, que a gente tem a questão que a gente distribui para outras lojas, eu tenho algumas marcas que eu represento há muitos anos. Mas aí distribuidora de quê? De alimento pet, de medicamento pet, a gente tem de todo material de piscina e outras coisas mais. Para outras lojas, a gente vende para outras lojas também. Perfeito. Além do segmento pet, a gente tem uma carteira imobiliária que foi adquirida com um recurso ao longo do tempo do negócio e a carteira de imóveis próprios, que a gente faz a administração desses imóveis. E eu também trabalho no agronegócio, eu tenho algumas propriedades rurais e eu trabalho vendendo genética. A parte de bovino, ela tem uma parte de cria, recria, engorda, tem uma parte de corte. Eu vendo genética, que é um animais para fazer melhoramento genético em outros rebanhos. Então, existe um ranking, uma associação brasileira do criador de Tabapuã, eu sou vice-presidente nacional desse ranking e eu também sou o primeiro expositor do Brasil, concorrendo com vários outros estados. Eu sou o primeiro expositor no Brasil, tanto com a propriedade aqui no Rio de Janeiro. Eu sou o primeiro do Brasil já pelo segundo ano. E agora a gente está desenvolvendo alguns outros negócios, mas esses são os 3 negócios principais que a gente atua. Que legal. Pet, a parte de gestão imobiliária e a parte do gado que a gente atua. Então, além da distribuidora, você tem algumas lojas também, né? É. E quem é da região de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí, qual é o nome da loja? Pés e Patas. Pés e Patas, gente. Quem não conhece Pés e Patas? Pô, cara. Pés e Patas. Cliente, tá de loja. Quem não conhece, a loja laranjinha com branco, tá aí, ó, o branding na mente de todo mundo. Muito legal, glória a Deus. Essas lojas, elas tinham cada um nome, e em um determinado momento a ideia era fazer uma franquia dessas lojas, era franquear essas lojas, ficar com a própria e franquear, mas a aderência à marca foi tão satisfatória, quando a gente mudou o nome, a gente fez um projeto, fez um modelo de negócio, foi tão aderência que a gente resolveu ir tocando com ele. Então as lojas são todas próprias e a gente foi expandindo além. Quando a gente fala em pet, a gente está falando da distribuidora e está falando do varejo. Que legal. Então hoje você não tem nem mais a pretensão de franquear, né? Por quê? Em primeiro momento não, a gente vamos tocando aí, ver para onde Deus conduzindo, mas em primeiro momento não. Apesar de a gente ter bastante procura por franquia. A gente já entrou no estado de São Paulo, a gente era só do Rio de Janeiro, já estamos no estado de São Paulo e a gente tem bastante procura pela marca. Nesse primeiro momento, a ideia é expandir um pouco mais. Glória a Deus, cara. Amém. Que tenha mais expansão mesmo. Muito bom, né? Ouvi falando sobre essa relação do cristão com a prosperidade, né? Do cristão que tem essa relação resolvida com a prosperidade, ele também tem uma relação com a missão. Né? Porque esse é o ponto. É muito legal, né? Ouvir você falando sobre isso hoje, porque você mostra pra gente que o seu coração muito, ele está muito fundamentado em quem é a razão disso tudo. Isso é muito legal, porque a partir disso, né, você consegue revelar o Cristo, né? Testemunhar a respeito de Jesus. Então eu queria ouvir um pouco de você sobre, você falou, né, sobre o hoje, né? Sobre essa questão da missão, né? Quais são os desafios, né? Você falou um pouco antes sobre essa questão de você evangelizar nesse meio empresarial, né? Que é um meio que não é tão alcançado, né? Que existe essa necessidade, né? de Jesus, porque essa é a percepção que a gente tem, que se a gente tem dinheiro, a gente não precisa de Jesus, né? Só como a Glória falou. Só o pobre precisa de Jesus. Né? E como é que é esse desafio? Em primeiro lugar, eu queria lembrar o que está escrito em Provérbios 11:25, onde fala que o generoso prosperará. E vai prosperar em várias frentes, e dentre elas financeira. E, de novo, quando a Bíblia fala que o amor ao dinheiro, que seria uma maldição. Então, a Bíblia, em momento nenhum, até porque nós temos bons exemplos de homens que foram ricos, bem-aventurados, e isso não está de nenhuma forma ligado diferente. O que talvez tenha criado algum equívoco é o fato das pessoas que de fato são bem-aventuradas, bem-sucedidas, acharem em algum momento que não precisa mais do Senhor. Então,
venderam um equívoco, tipo assim, ó, esse cara tá ficando muito bem, ou então tá tendo prosperidade e ele não precisa de Cristo, então acabou achando em algum momento que uma coisa chocasse com a outra, e na verdade isso não é realidade, até porque a palavra, de novo, Salmo 35, 27 fala que o Senhor tem prazer na bem-aventurança dos seus filhos. Então não há nenhum direcionamento na palavra que nenhum de nós não podemos ser bem-sucedido, muito pelo contrário. Quando você me pergunta a questão missionária, de como a gente tem lidado com isso, a gente já lida com isso há algum tempo, procurado de alguma forma, principalmente testemunhar o que Jesus fez na nossa vida, como transformou a nossa casa. A gente tem um marco que foi um divisor de águas assim, na nossa vida, que acontece ali naquele período da pandemia. Normalmente, o período da pandemia foi um período muito difícil, onde pessoas perderam muito entes queridos, e quem não perdeu viu outras pessoas perdendo, e a palavra fala que a gente deve chorar com os que choram, e nós choramos com muitas pessoas. Mas foi um período muito especial na minha casa. Foi um período onde nós tivemos muitas experiências com o Senhor. Em primeiro momento, o Senhor, final de 2019, 2020, eu passei por alguns desafios pessoais, onde o Senhor me chamava para, de alguma forma, eu adentrar um pouco mais em algumas verdades que Ele já tinha me apontado e eu não tinha seguido o caminho. Então, 2019 para 2020, eu me apeguei à palavra como nunca antes. Eu nunca li tanto a palavra e nunca vi tanta mensagem como vi naquele período. Eu lembro uma história, um episódio que uma das minhas filhas conversou com a mãe dela e falou: mãe, papai deve estar com alguma coisa, que ele fica vendo mensagem o dia todo e lendo a Bíblia o dia todo. O pregador falava lá e eu anotava aqui. O pregador falava lá e eu anotava aqui. O pregador ouvia de tudo. Mas o dia todo, e muitas vezes. E acordava e dormia com a palavra, acordava e dormia com a palavra, e lendo a palavra, e vendo a palavra, e o tempo todo. E aquilo, de alguma forma, eu sabia que o Senhor estava querendo conduzir para algum lugar diferente. Até que, durante esse período, e aí o Senhor me desperta para o Ministério da Palavra. Antes, nenhuma relação com isso. Até esse período, nunca tinha ousado pegar o microfone, apesar de ter sido... ainda atuando no Ministério de Louvor, de estar tocando por ser músico, mas nunca ousei pegar o microfone, nunca ousei a falar do que Cristo tinha feito na minha vida, na minha casa, no microfone. E o Senhor de alguma forma ministrava no meu coração, querendo me levar a me expor um pouco mais, a proclamar um pouco mais do que Ele estava fazendo na minha vida de uma forma mais pública. E aí aquilo não estava ainda bem resolvido, até que uma das minhas filhas, um dia, e houve uma experiência muito marcante, e eu vou detalhar de uma forma breve para vocês aqui. Um dia eu estava com a minha esposa em um determinado lugar, e aí uma pessoa que tratava, uma dermatologista que trata da nossa família, ligou e queria falar comigo. Eu achei estranho, porque normalmente resolvia isso com a própria mãe, e não era normalmente comigo. E ela falou: pai, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Eu falei: não, pois não, pode falar. E o que está acontecendo é o seguinte: a sua filha, né, ela estava com aquele machucado, a gente sabia, ela estava com um machucado por baixo da axila aqui, e aquilo que está salmorando e que está daquele jeito, você está vendo, não sei, a gente colheu um material e aquilo é um câncer, e é um câncer raro. Eu tive o cuidado, até porque eu sabia que você podia arcar com despesa, mandei para um determinado lugar que é referência, que trata desse tipo, e é realmente um câncer, deu um nome do câncer, e a gente está só apenas definindo qual o tipo de tratamento que ela vai fazer ali, naquele ali. A notícia não é boa, mas você também não tem muito tempo. A gente vai cuidar de um encaminhamento para o INCA, e a gente vai tomar, já te ajudar nesse processo. Eu sei que não é a notícia das melhores, mas infelizmente isso acontece. E eu estava com a minha esposa do lado e minha filha mais velha atrás. Naquele momento que eu desliguei o telefone, o Espírito Santo ministrou no meu coração duas coisas. Ministrou o seguinte: não conta para sua esposa. E a segunda coisa: procura 3 amigos que vão de alguma forma caminhar com você nesse período. Mas naquele momento, eu desliguei o telefone e botei, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração de uma forma muito clara. Minha filha percebeu atrás, saiu, falou: pai, o que está vendo? Falei: filha, depois eu te conto. E a gente começa. E Deus foi tão estrategista, como sempre é, porque Ele botou minha filha para caminhar do meu lado, para que minha filha pudesse testemunhar tudo que ia acontecer um pouco mais tarde. Enfim, eu vou no médico, procura, ela falou: já fizemos prova, contraprova, reprova e tudo que poderia ter, e de fato ela tem um câncer, o câncer dessa forma, eu vou te encaminhar a uma outra pessoa. Me encaminhou a um outro laboratório, o laboratório falou que iria sair com a forma do tratamento,
que ela ia fazer, mas realmente era um câncer raro e era muito brusco. E isso, nesse meio tempo, minha filha com aquilo esponjando embaixo aqui, mais ou menos entre a axila e o ombro, e saiu uma salmoura, e a gente preocupado, e eu já sabia. Enfim, você imagina você receber uma notícia dessa. Talvez tenha sido os 15 dias mais difíceis da minha vida. Eu devo ter perdido ali uns 8 quilos, porque você perde o prazer de comer, você perde o prazer de conversar. E eu lembro muito bem que o que eu fazia era proclamar a Deus, mas pedir uma direção, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Que foi um período exatamente que eu me propus a me pegar mais com o Senhor. Eu falei, será que o Senhor promoveu, me induziu, me levou a isso para que eu tivesse fortalecido num momento de desafio? Era o que passava na minha cabeça. E aí a gente começou a esperar a pessoa que ia trazer a solução em 5 dias úteis, queria sair o exame para onde ser encaminhado. Ela falou, mas eu vou te dar o nome de alguns oncologistas, procura o INCA, procura aqui, procura colar, e que você vai ser direcionado para a gente fazer o melhor tratamento. E você imagina, eu com a minha esposa, e a gente trabalha junto, a gente vive muito bem esses anos todos, a gente faz tudo junto, e por isso que ela está aqui hoje, e eu não podia contar para ela. E eu não podia contar aquilo para ela. E aquilo, esse ano eu procurei 3 amigos, ele me deu o nome de 3 amigos, Espírito Santo, eu procurei 3 amigos, um deles é inclusive meu colaborador da fazenda, uma e 2 outras pessoas que caminham comigo, e eu fiquei com aquilo, e depois do 3º, 4º dia, o Senhor me falou, você está entendendo errado. Você está entendendo errado. Agora é hora de botar em prática, e deixa eu só fazer um parêntese. Eu fui morar na fazenda durante esses 6 meses da pandemia, quando ficou mais agudo aqui. E eu não tinha ninguém para pregar para as pessoas lá. E eu juntava os colaboradores, chegamos a juntar 40, 50, 60 colaboradores, e mais as famílias dele, para ministrar para a vida deles, porque estava todo mundo apavorado, o pessoal estava morrendo. Então a gente tomava as precauções, eu botava esse pessoal num galpão que eu tenho, e não tinha ninguém para pregar. E eu nunca preguei. Lembra que eu falei? O Senhor falou, é você, não tem outro. Então a gente botou caixa de som, a gente botou violão, a gente botou bateria, botou tudo, e eu cultuava o Senhor para eles e ministrava sobre a vida deles. E aí 6 meses depois acontece isso. Aí o Senhor falou, você está entendendo errado. Agora é a hora de você exercer tudo aquilo que você pregou para eles. Para não ter medo, para não temer, para acreditar que eu vou curar, para acreditar que eu vou sarar. Isaías 53, que meu filho levou sobre si as suas dores, através das suas pisaduras vocês foram sarados. Agora é hora de exercer aquilo. E aí mudou meu coração. E eu comecei a pedir ao Senhor, e clamava como nunca clamei ao Senhor, pela minha filha. E lembro bem que os dias iam passando, eu ia emagrecendo, minha esposa sentia que tinha alguma coisa errada, e minha filha fazendo a triangulação com a médica, o médico ia dar o tratamento, já tinha feito contato no INCA, veio tudo, mas eu tinha uma percepção clara no meu coração que nada daquilo ia ser preciso. Enfim, o resultado ia sair num determinado dia, e dia 3 de junho era um feriado, e eu fui, Corpus Christi, e eu fui para dormir na fazenda, minha filha não foi, isso era numa quinta-feira, e na sexta-feira a gente ia pegar o resultado para encaminhar minha filha. E eu clamava, fui dormir clamando, e por volta de 3 horas da manhã teve uma experiência que nunca aconteceu antes comigo, e de lá para cá nunca aconteceu mais. Naquela madrugada ali veio uma aparição do próprio Cristo no quarto, de uma forma não nítida, porque tinha muita fumaça, eu não conseguia enxergar, eu estava bem acordado, não acho que eu estava dormindo, e ele estendia a mão com um laudo de cura da minha filha. E falou algo para mim, falou assim, isso aqui eu estou te dando só para provar a você o que eu posso fazer. Só para provar o que eu posso fazer. Porque ela vai durar mais 2, mais 5, mais 10 anos. Mas o importante não é isso. O importante é a eternidade que você vai ter no meu lado. E quando eu levanto, ele some, a fumaça some junto, ele some. E você imagina, isso já tem 4 anos, eu não consigo contar isso sem me emocionar hoje, você imagina como eu fiquei naquela noite. E aí eu saio com aquele laudo virtual, porque não tem nada físico. Eu falei, vou contar isso para quem e como? Vamos chamar, vamos falar, esse cara tá delirando. E aí minha filha me liga, e eu não ia para a empresa aquele dia, eu falei, vou lá na empresa. Eu encontro minha filha na empresa, ela falou, pai, como é que vai ser? Vamos pegar hoje, vamos pegar. Eu falei, filha, tua irmã tá curada. Eu falei, pai, já estamos de caminhar. Ela fala, ela conta hoje que eu não estava, eu estava desequilibrado. Eu falei, filha, ela está curada. Eu falei, pai,
Tá, mas a gente vai falar, tá bom, filha, ela tá curada. Quando deu por volta de 11 horas, ela ligou para o médico, falei, liga para a médica. E ela ligou para a médica falou, eu posso falar com vocês à tarde? Aí foi, eu tinha plena certeza e convicção que a minha filha estava curada, apesar de tudo. E deu de tarde, ela ligou para o médico, volta 5 horas, a médica não atendeu ela, por volta de 6, a médica apareceu e falou assim, ô Júlia, conversa com seu pai, que está acontecendo algo assim que eu não estou entendendo. Eu já tinha feito as provas todas necessárias e na hora de emitir o laudo, eu fui olhar um outro detalhe, só que uma dúvida que surgiu no meu coração e tem alguma coisa que está acontecendo que eu não estou conseguindo chegar à conclusão que eu preciso. Me dá até segunda-feira? E eu tinha plena certeza que eu estava curada. Até então a mãe não sabia. Chega segunda-feira de manhã, ela solta um laudo. E o laudo que seria para definir apenas um detalhe do tratamento, o laudo estava como inconclusivo por falta de material suficiente. Um laudo completamente desconexo ao que a conversa anterior. A Júlia liga para a médica, para a dermatologista, que foi quem indicou essa pessoa, que era de muita referência na área da oncologia. Ela falou assim, ela botou isso porque não tinha o que botar, porque ela não sabe o que aconteceu. Tava tudo, inclusive ela já tinha, nem ia voltar a fazer o exame, que já estava tudo definido, mas alguma coisa no coração dela mandou ela olhar alguma outra coisa, e ela não sentiu a vontade. Naquela mesma noite, eu chamei a Alessandra, isso já faziam 16, 17 dias. Eu já chamei a Alessandra na sala, conversei com ela, conversei com a minha família. Elas ficaram impactadas, mas criam no que Deus tinha feito. E aí a gente falou, e ela falou o seguinte, eu falei, faz uma conta-prova, escolhe o médico que você quiser em qualquer lugar do país, que eu levo ela, e você vai ver que ela está curada. Assim nós fizemos, pegamos um médico de maior referência, levamos ela. O médico olhou e falou, realmente, levamos todos os exames para ela, falou, que realmente ela tem um câncer, tem assim, essas pessoas que fizeram, tem referência, mas hoje não parece ter mais nada, mas vamos fazer o exame. Coletou, pegou o exame, pegou a prova que tinha, pediu 2, 3 dias, e depois eu recebi o telefonema dele e falou, realmente é milagre, porque não tem nada, sua filha não tem nada, esquece, toca para frente, ela não tem nada, e mais uma vez o Senhor foi glorificado. E naquele momento o Senhor falou, estou fazendo isso com você que eu quero te levar para um outro lugar. Eu quero te levar para uma outra geografia, eu quero te levar para uma outra expediente, eu quero te levar e você vai ter que proclamar tudo isso que eu estou fazendo na tua vida. Como eu achasse pouco, eu não ouvi. Minha esposa, naquele momento, junto, um pouquinho mais à frente, ela teve uma doença chamada fibromialgia. E nós rodamos o Brasil todo. Fomos em São Paulo, São José do Rio Preto, que era referência do presidente, do médico presidente que trata essa doença, e eu lembro bem que ele falou com a gente, ela não vai morrer disso, mas vai morrer com isso. E ela se dopava muitas vezes para dormir 12, 14 horas, eu tomava uma mão de remédio, tomava morfina e outras coisas mais para aliviar a dor que ela sentia, tamanha era a dor. E a fato é que ela se ausentou da empresa, ela não podia mais me acompanhar nas viagens, não podia mais andar, de tanta dor que ela sentia, da ponta dos pés até o último fio do cabelo dela em cima. E você imagina o transtorno que foi para minha casa. E o Senhor falou de novo para mim, falou, você está achando aquilo ali, vou fazer agora com ela também, para você ver que eu faço quantas vezes eu quiser. Para ninguém achar que foi coincidência, que foi mal entendido, que foi um médico que viu errado, que alguma coisa. E eu passei a clamar, agora não mais 17 dias, eu passei a clamar 1 ano e meio, mais ou menos isso, 1 ano e meio, todas as noites na cabeceira dela, declarando cura sobre ela. Ela acordada, às vezes junto, às vezes ela dormindo, eu declarava cura sobre ela. Declarava que o Senhor que levou através do seu filho na cruz, as pisaduras foi sarada, eu declarava a cura e falei que ela seria curada em nome de Jesus. Em momento nenhum eu tive dúvida que o Senhor ia curar. Em março do ano 2023, maio 23, ano passado, eu estava no momento de adoração, eu estava dirigindo o louvor naquele momento, o Espírito do Santo de Deus botou muito claro que tinha um espírito de cura na igreja naquele momento, que estava visitando a gente naquele momento. E eu parei o momento de louvor, ela não estava naquele dia, coisa que também era raro, que ela todas as vezes acompanhava, mas tamanha era a dor dela, que ela veio dopada quase, 1.000 quilômetros que eu andei, porque eu fui numa exposição, não queria de avião, não viemos de carro, quase 1.000 quilômetros, veio dopada ao meu lado dormindo. De manhã ela ficou, de madrugada chegamos e eu fui para a igreja. O Deus falou, vai para a igreja.
vai cumprir aquilo que eu te levantei para cumprir. E no momento de adoração, enquanto adoração, o Espírito de cura, eu oro pelas pessoas que estavam enfermas. E naquela manhã muitas pessoas foram curadas, que eu tive testemunho depois, e dentre elas, a minha filha senta do meu lado e falei, pai, mãe foi curada. Falei, filha, vamos falar com ela agora não. Vamos esperar um pouquinho. Sei que no dia seguinte ela passou a sentir um pouco melhor. Não estou sentindo nada não. No outro dia um pouco nada não. Não estou sentindo nada não, nada não, nada não. E a gente foi e testemunhou mais uma vez o que Deus fez na nossa casa. E ela foi plenamente curada para a honra, a glória do nosso Deus. Amém. E a partir dessa, explicando um pouco a relação com a missão com os empresários, a partir desse detalhe Deus me direciona a tomar algumas decisões. E dentre essas decisões que eu deveria falar de forma pública o que ele tinha feito na minha casa, na minha vida, como ele tinha transformado, o que Jesus fez na minha história. E a partir daquele momento, 2 anos e pouco para cá, no caso da cura dela, 1 ano e pouco para lá, eu tomei uma decisão, tive um chamado para o ministério, entrei no seminário, e aí comecei a falar do que Deus tem feito na minha vida, e daí a nossa vida mudou completamente, porque quem era de bastidor gostava muito de falar um pouco de forma muito explícita do que como eu vivia, e a gente muda completamente. Por isso eu estou aqui hoje, convidado por vocês, e a gente abre um canal no YouTube. Eu nunca tive nem Instagram, para você ter ideia, isso em janeiro do ano passado, né? Em janeiro desse ano, a gente abre o Instagram, abre um canal no YouTube, e a gente começa de forma muito clara a dizer o que Jesus pode fazer na vida do homem, que ele veio para curar, para livrar, ele veio para abençoar, ele veio para transformar, ele veio para dar visibilidade a tudo aquele plano, aqueles planos e promessas que ele tem na palavra. Ele veio para cumprir isso através da vida do homem. Ele veio para de fato nos usar, sim, como servo, como escravo, mas que a gente tenha uma vida abundante, uma vida plena no Senhor. E isso que tem me movido hoje. E hoje eu tenho feito algumas palestras para alguns empresários, tenho conversado, tenho mentoreado, tenho discipulado para levar pessoas para mais perto do reino, que é para isso que nós fomos chamados, né? Muita glória. O Edgar falou que ele não consegue contar essa história sem se emocionar. E também todo mundo aqui, né? A gente está vendo a esposa dele aqui, gente. É, verdade. Né? Não são palavras. A gente está vendo a esposa dele aqui. Então, se você não se emocionou, tem alguma coisa errada com você. Dobra o joelho e ora agora. Glória a Deus. Benção demais. Que glória a benção. Deus. Muito bom, muito bom. E é legal a gente tratar, porque por mais a gente... Um folheto mudou a minha realidade. Às vezes um bate-papo como esse pode mudar a realidade de uma pessoa apenas que pode acessar esse bate-papo. Verdade. E a misericórdia de Deus, ela triunfa sobre o juízo, lá em Tiago 2:13 diz, né? Então não importa o que a pessoa estava fazendo de hoje para trás. Não importa, mas eu estou tão longe, eu tenho uma vida tão longe, eu tenho uma vida desvirtuada, eu tenho uma vida... Eu não sei nem o que esse pessoal está falando, mas não importa. Deus faz. Deus faz, Jesus transforma, o Espírito Santo de Deus transforma, basta a pessoa querer se posicionar, basta a pessoa de fato reconhecer. Então quem está nos ouvindo é uma bela oportunidade para repensar na sua vida, repensar quais têm sido as suas prioridades, qual tem sido de fato aquilo que tem realmente movido a seu coração, a sua família, e ver se de fato se aquilo está alinhado com a palavra. Porque a gente não está aqui para tentar fazer doutrina em cima de experiência, nada disso. A gente está contando das experiências do que uma intimidade com a palavra pode levar você a viver. Então aqui a experiência é apenas um detalhe do que a palavra nos promete, apenas um detalhe do que de fato o Senhor nos promete na sua Escritura. Se Jesus de fato for o nosso principal objetivo de vida, se for o nosso principal motivo, de fato, nós vamos ter uma vida transformada por Ele. A cada momento, a cada dia, até aquele dia que nós encontraremos com Ele, né? Aquele dia glorioso. Amém. Você falou que tem um canal de podcast, né? Você falou que tem um canal do Obviamente YouTube. vai estar aqui na descrição, né? Falou que tem um canal do YouTube, né? A ver lá se tem algumas pregações, algumas entrevistas, né? Exatamente. A gente, dentro desse processo, o Senhor me direcionou num momento também de adoração. Um outro recado eu quero deixar aqui, e para as pessoas que também nos ouvem, e para a gente mesmo cada vez mais, porque Paulo falou aos Filipenses que as verdades repetidas a gente precisa, porque elas vão solidificando o nosso coração, elas vão de fato mudando a nossa realidade. A atenção que nós devemos dar ao momento de adoração.
Às vezes o pessoal acha que nossa música é apenas bonita, que é um entretenimento, que é letra bacana, mas na verdade o Senhor se manifesta no momento de adoração. No momento de adoração, um determinado dia, eu conduzi esse momento e o Senhor me deu 3 projetos. O Senhor falou, você vai abrir um canal de YouTube e perceba, só em janeiro de 2024. Ele falou comigo isso, final de 2022. Eu falei, não estou entendendo. É para abrir, vamos abrir logo. A gente tem possibilidade de abrir. Não. Só em janeiro de 2024. Você vai abrir um Instagram só em janeiro de 2024. E só em janeiro de 2024 você vai abrir um instituto e o nome do instituto é Caverna de Adulão. Então, nós já abrimos o canal de YouTube. O canal se chama Edgar Martins Júnior. Nós abrimos o Instagram, Edgar Martins Júnior. E abrimos já um instituto que ele fica pronto, a gente inaugura ele agora no mês de novembro, um instituto que vai tratar de 300 pessoas por semana na área de saúde mental. Nós vamos começar com a área de psiquiatria, na área de fonoaudiologia, assistente social, vai ter um braço para o autismo, uma criança com autismo, e vai tratar de 300 pessoas semanais, um instituto maravilhoso, que vai funcionar em Itaboraí, 100% free. Apenas para que, de alguma forma, a gente consiga mostrar o que Jesus fez pela gente a essas pessoas que a gente vai, de alguma forma, acessar, as pessoas que vão ter condição de acessar esse instituto. E a gente está cumprindo. Esse instituto ele não vai ficar apenas disso, também vai ter uma escola de música, também de esporte, vai ter também curso profissionalizante para preparar pessoas para reintegrar ao mercado de trabalho, e a gente crê que dessa forma a gente está cumprindo parte daquilo que Deus ainda vai promover a partir da gente. Eu creio que é só o início. Amém. Eu creio que Deus vai nos usar muito mais para fazer muito mais. A palavra fala, né? Muito mais do que nós pedimos e pensamos. Então vai ter coisas muito maiores ainda que Deus vai fazer através das nossas vidas. E a gente está seguindo assim, dessa forma. Estamos com alguma agenda já para podcast, de pregação, de bate-papo. E a gente acredita que assim está cumprindo o que Deus tem promovido assim, nas nossas vidas, está cumprindo aquilo que Ele tem de plano e propósito para nossas vidas. Amém. Amém, Edgar. Só um detalhe, tem uma data para a inauguração, porque eu vi lá que está em obra o projeto. A gente está deixando para a segunda quinzena de novembro, e aí quando estiver eu passo para vocês, para a gente estar... Então, galera de Itaboraí, gente, né? Com certeza. É só falar, vamos. Bora, estarei lá. Bora, na minha casa, na minha área, gente. Sou cria de Itaboraí. Então, vamos avisar vocês. É um prazer de receber vocês lá. Poxa, que bênção, gente. Muito bom. É isso, né? Cara, é isso. Agora é tempo de digerir. É isso aí. Fica aí pra você o tempo de você digerir esse podcast aí, né? Então, obrigado. Obrigado por compartilhar aquilo que Deus ele tem feito, sabe, na sua vida. A gente foi muito edificado, com certeza os nossos irmãos também foram muito edificados. Vocês não esqueçam de ir lá. Você tem 2 missões agora. Acabou aqui o podcast, você vai lá no perfil do Edgar, começa a seguir ele e se inscrever no canal do YouTube, Edgar Martins Júnior. Exatamente. Isso, com certeza você vai ser muito abençoado. É isso, irmão? Considerações finais. Não esqueça de você visitar a gente lá no nosso site. É isso aí. Site, www.cordasumanas.com.br. Conhecer um pouco sobre o nosso projeto Mobilize Itália, né? O projeto Deus ele tem colocado no nosso coração de mobilizarmos a igreja italiana. Poxa, mas por que igreja italiana? Se você for lá no site, você vai saber o porquê. Né? A gente, nas próximas semanas, a gente vai soltar alguns vídeos falando um pouco sobre esse projeto, sobre a necessidade da igreja italiana, alguns testemunhos, né, do Ben, que é o missionário local. Enfim, não esqueça de você ir lá nas redes sociais e seguir o nosso perfil e também acessar o site do Cordas Humanas. E ore, gente. A gente está precisando de oração. Por favor. Por favor. Missão sem oração não existe. Exatamente, não existe. Então, ore pelos projetos do Cordas Humanas. Ore aqui, ó. O Edgar está aqui contando, né, as maravilhas que o Senhor tem feito. E isso aqui tem uma logística, isso aqui tem, né, uma estrutura para a gente receber os irmãos. Então, ore por todos esses projetos, porque a gente entende que isso aqui é missão de Deus. Você recebeu essa mensagem aí na sua casa, no seu telefone. Isso aqui faz parte da missão de Deus pra gente. Então, ore pelos projetos, se envolva, olha lá o site do Cordas Humanas. Estou reafirmando aquilo que o Daniel já colocou aqui. Tem um site,
Tem o nosso Instagram também, que a gente coloca algumas coisas. E todos os links do Edgar estarão aqui na descrição. Beleza? Pegando falou em link, né, sobre oração. Poxa, eu queria ser mais intencional em orar pelo Cordas Humanas. Nós temos um grupo. Nós temos um grupo de rede de intercessão. Poxa, eu quero fazer parte da rede de intercessão do Cordas Humanas. É só mandar uma mensagem pra gente lá no Instagram. O link tá aqui embaixo também. Aí, é só clicar que você vai fazer parte desse grupo. É isso? Amém. Amém? Amém? Mais uma vez, Edgar, obrigado. Obrigado a vocês. Alessandro, muito obrigado também. Muito obrigado. Glória de casa. Glória de casa. Então é isso, gente. Obrigado, tá? Fala, Edgar. Não, obrigado a vocês pelo convite, que as pessoas que nos ouçam realmente possam servir para abençoar a vida delas, que elas de fato possam estar sensíveis ao que o Senhor quer tratar na vida delas, que de fato Ele cresça e a gente diminua cada dia, e que de fato a gente esteja cada vez mais nos dispondo para essa missão, que é pregar o Evangelho do Senhor e levar ao maior número de pessoas, para que pessoas sejam transformadas da mesma forma que nós fomos. Amém. Deus abençoe o trabalho de vocês, que Deus continue prosperando a vida de vocês e que tudo isso que vocês têm empreendido possa ter êxito. Para a honra e glória dele. Para a glória do Senhor. Amém. Então é isso, gente. Obrigado, tá? Um abraço e até o próximo episódio. Valeu, tchau.